Você não está pagando a sua previdência. Você está pagando das pessoas que estão com a aposentadoria ativa, com pensão ativa. Eu vejo que o cidadão brasileiro não entende o que é previdência. Ele acha que previdência resume a aposentadoria. E algo muito mais vai entrar em acidentes, pensão por morte, entre muitos fatores que muitas pessoas nem sabem que elas têm direito. E é isso que a gente vai trazer no nosso programa aqui. Eu gostaria de fazer uma puxada histórica pro meu conceito de previdência e pedir a opinião de vocês a respeito. Para mim, a previdência ele é um sistema extremamente injusto, porém absolutamente necessário. Nós vivemos no mundo real. No mundo real, algumas injustiças têm que ser feitas para que o mundo possa prosseguir. Como assim injusto? Quando você analisa que no Brasil, por exemplo, você não tem cultura de guardar recursos, caso aconteça algo e as pessoas estão a Deus dará, sem recursos e incidentes acontecem em suas vidas, a previdência ela é um auxílio ali que pode significar a vida ou a morte de uma pessoa, a sua sobrevivência, a sua condição e qualidade de vida. Mas também vai ter uma outra pessoa pagando por isso. E muitas vezes essa pessoa ela pode ter uma consciência melhor de acontecimentos, pode ter suas reservas, pode começar a trabalhar desde cedo para poder guardar isso e tudo mais. Quando eu pego comparativos, por exemplo, com o Japão, que é um país onde o próprio cidadão ele guarda na poupança seu valor, que também é ruim, que o país até entrou em deflação por causa disso, você tem uma consciência social de que acontecimentos ruins ocorrem no nosso dia a dia. Então, você não estabelece um sistema necessariamente previdenciário obrigatório compulsório, como aqui é no Brasil, que fala previdência para quem paga. Mas quase todo cidadão brasileiro que tem condição é obrigado a pagar, querendo ou não. Então, para vocês, como é que vocês podem explicar o que é a previdência para a população geral? Como fica nessa síntese, na opinião de vocês? Bem, a Previdência ela é um sistema extremamente importante aqui no Brasil, tendo em vista que é um sistema contributivo e temos uma parte dessa Previdência que são segurados, que são obrigatórios. Então, você obrigatoriamente vai contribuir com a Previdência, vai contribuir com esse sistema, que é um sistema... como eu posso dizer, um sistema solidário. Você agora está contribuindo, você está contribuindo, trabalhando, você não está pagando a sua previdência. Você está pagando das pessoas que estão com a aposentadoria ativa, com pensão ativa. E eu acho que é extremamente importante a gente ter esse sistema, principalmente por conta dessa cultura mesmo, que o brasileiro não tem. Vários outros países, a gente tem que levar em consideração também que a Previdência, ela é o quê? Não é somente o sistema de aposentadoria, como você já tinha falado, Bruno, mas também ela corresponde à assistência social e à saúde. Então, assim, o SUS, ele é sustentado pelo sistema da Seguridade Social, que é extremamente importante. A gente vê que em outros países, as pessoas precisam pagar para ter o acesso mínimo a uma saúde de qualidade. Aqui, apesar, né, dos pesares, que a gente sabe que não é o ideal, mas qualquer pessoa tem acesso a esse sistema de saúde. Então, você tinha pedido, na verdade, para dar O que para você é previdência, sabe? Parecer. No caso. Enfim, eu acho que é extremamente importante, né, a gente ter esse sistema para pessoas que no Brasil, a maioria a gente sabe que são pessoas de baixa renda e que muitas vezes nem contribuem para a Previdência. Existe também a possibilidade de você contribuir como facultativo, mas muitas pessoas não têm nem acesso a isso. Donas de casa não sabem que elas podem contribuir com um valor pequeno de 5% ali para ter direito a todos os benefícios, exceto a aposentadoria por tempo de contribuição, mas elas podem contribuir com a alíquota de 5% e ter direito a um auxílio maternidade, ter direito a um auxílio doença. Então, é de extrema importância. Eu sou, assim, fã da Seguridade, apesar de não estar, né, não ser o ideal, mas eu acho que é um caminho. É um caminho. Assim, pessoal, no Brasil, a Seguridade Social, ela é dividida em 3 eixos. A Previdência, para quem contribui inicialmente, certo? É claro que nós temos por menores exceções. A assistência social para quem precisa, você precisa do condicional demonstrar a precisão da assistência social, e a saúde que é universal. Todo esse valor, todas essas 3 áreas vêm da Seguridade Social, que é a nossa arrecadação de impostos para esse fator. Sim, Bruno. Inclusive, complementando, desculpa aqui, cortar. Não, gente, os convidados são vocês. A tônica do programa é essa mesmo. Eu sou apenas um mero espectador e vou mandando as perguntinhas. Inclusive, o financiamento da Previdência, ele é tripartite, né? Então, o custeio não vem somente de quem são os empregadores, vem também das empresas e do governo. Só esclarecendo isso. Sim, perfeito.
Doutor Hilton, o que o senhor é Previdência? Quando a gente vai olhar a questão de previdência, e aí eu puxo até um pouco da questão histórica, não vou me alongar muito, mas vou puxar até um pouco da questão histórica. No começo, né, a questão da previdência social, ela surgiu exatamente com fundos privados que as empresas foram construindo, exatamente visando o seu funcionário, quando ficar mais velho, não ter, né, na verdade, ter o mínimo para se manter. Né? O governo, observando isso, viu que era extremamente importante e era interessante, até mesmo financeiramente, né, porque quando foi implementado isso no Brasil, a gente arrecadava muito mais do que gastava. Então, a gente tinha uma sociedade jovem que trabalhava e contribuía e fazia recolhimento, o governo pegava aqui esse dinheiro, reinvestia em diversas áreas, né, da União, e aí depois retornava esse dinheiro como forma de investimento para essas pessoas. A questão é que hoje a gente vai vendo uma inversão dessa pirâmide, querendo ou não, e até, digo mais, não só a inversão da pirâmide, mas também novas modalidades de trabalho. Porque hoje você vê muitas pessoas que, por desconhecimento, e eu falo desconhecimento não pela maldade, mas pela questão de achar que vai ser irregular. Né? Eles fazem um serviço autônomo, mas eles não contribuem, eles não recolhem autônomo. Tanto por achar que o valor é absurdo, né? Por achar que é um valor muito alto, tanto por achar que isso efetivamente não vai gerar para eles um retorno tão bom. Então, quando você vai pegar isso, você olha que a Previdência, ela nada mais é do que uma forma exatamente de poupança que a cultura brasileira não possui. Então, forçadamente, nem por meio, né, da legislação, foi imposto à pessoa trabalhadora, à pessoa contribuinte, né, essa poupança forçada, né, visando o futuro para não se ter, e até mesmo visando a economia girar. O que acontece, e aí eu dou um ponto a mais para a nossa Constituição, é que a nossa Constituição ela é uma Constituição que visa muito o social. Então, querendo ou não, a gente tem benefícios que necessariamente eles não geram nenhum tipo de vínculo contributivo. Então você vê pessoas, né, que recebem benefícios mensais, a doutora é até mais especialista do que eu na área, né, mas a questão do BPC mesmo é um benefício importantíssimo que não necessariamente a pessoa contribui, mas recebe um auxílio do governo. Então você tem benefícios que a Constituição previu, né, só que a gente não previu que existiria esse boom de informalidade nos empregos e aí a gente teria um enxugamento nessa questão da contribuição. E aí aumentaria o ônus da União, aumentaria o ônus dos empregadores, mas os empregados em si, eles vão desvinculando essa questão da Previdência Social. E aí a gente tem diversos problemas. Concordo muito com a doutora, eu acho importantíssima a Previdência Social. Acredito que reestruturar não seja, né, necessário, mas enfim, estimular e realmente falar com a população, mostrar para essa população, é importante você contribuir por isso. Quais são as benesses? São essas. Porque hoje o que se tem é somente falas de pessoas que não entendem, não compreendem a importância da Previdência Social, e aí a pessoa opta e fala assim, eu não vou contribuir. E aí a gente tem uma perda gigante, né? Não só para as pessoas, mas para toda a população, a União, enfim, diversas pessoas. Perfeito.